Nós ouvimos a palavra de abertura aqui, que se o Senhor não edificar a casa, é vão a gente trabalhar. E nós temos discorrido sobre o texto de 1 Pedro. E nós falamos aqui há poucos dias sobre esse edifício espiritual. E eu gostaria de pensar um pouquinho sobre isso e ir um pouquinho além. Em Hebreus capítulo 3, versículo 6, eu quero convidar você, antes de ir para 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, nós vamos ver só desses dois versículos hoje. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Quando Deus se revelou para Moisés, lá no Monte Horebe, Deus mostrou todo o projeto dele, de como ele devia construir o tabernáculo. Ele deu as 10 palavras ou 10 mandamentos para Moisés. Ele deu leis a respeito de animais, a respeito de casas, a respeito de roupas, a respeito de costumes, festas. São tantas leis que Deus deu. Deus deu leis morais, leis civis e leis sociais para Moisés. E o texto aqui nos diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Mas maior do que Moisés é Jesus. E a carta ou o livro aos Hebreus, ele expõe exatamente essa superioridade de Jesus em relação aos anjos. Ele começa já matando a pau lá do início. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior aos profetas que profetizaram no passado, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior à lei, Jesus é superior ao sábado, Jesus é superior aos animais em sacrifício, Jesus é superior ao ministério sacerdotal que era exercido pelos sumos sacerdotes, pelos levitas. Jesus é superior a tudo isso. Então, ele fala no versículo 6, mas Cristo, Filho de Deus, é fiel sobre a casa de Deus. Que casa de Deus é esta? Maior do que aquele que edifica, que constrói, que trabalha, é aquele que tudo fez, ou seja, Jesus. A casa que somos nós. Então Deus está trabalhando numa casa. E Hebreus capítulo 11 nos fala deste lugar que Ele está preparando para nós habitarmos com Ele. E Abraão, que é o pai da fé, nos diz no capítulo 11, no versículo 10, ele diz: porque Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então Deus está fazendo algo que nós não podemos contar e contabilizar com a maneira humana de pensar. Deus faz coisas superiores ao que nós podemos imaginar. O profeta Isaías já diz isso no capítulo 55, ele diz: os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos, os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Infelizmente, aqui no mundo, nós olhamos as coisas, olhamos a vida, olhamos a política, olhamos as leis do nosso país, e nós acabamos nivelando a coisa por baixo. E frases como: ninguém merece mais confiança, não vale a pena, não vai dar em nada, tudo termina em pizza, não vale mais a pena, não vale a pena crer, não vale a pena buscar o reino, não vale a pena ir ao culto, porque nós vemos alguns fazendo o comércio da palavra de Deus. Então, infelizmente, nós acabamos sendo afetados por essa maneira de pensar do mundo e trazemos isso para o meio da fé. Só que Deus diz para nós que Ele não pensa como nós pensamos. Deus não nivela as coisas por baixo, Deus nivela por cima. Porque se Deus nivelasse por baixo, quem de nós subsistiria? Apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre a pregação do Evangelho. Ele diz: quem é apto para isso? É a graça de Deus. É a graça de Deus. E então, nós vamos olhar esse texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. E vamos falar debaixo de um tema: peregrinos com um bom comportamento.
1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os não-judeus ou entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós precisamos da graça do Senhor e da orientação e direção e iluminação do Teu Santo Espírito, porque sem Ele nós apenas vamos olhar letras e palavras aqui, mas quando o Senhor sopra sobre nós o sopro do Teu Santo Espírito, a Tua palavra produz vida, produz ordem, compreensão. Por isso, sopra sobre nós poderosamente, Espírito Santo de Deus. Glorifica o nome do Filho e glorifica o nome do Pai, Espírito Santo de Deus. Nesta hora, estamos abertos para ouvir a Tua voz e aprender de Ti, Teus conselhos preciosos. Em nome de Jesus, nós o pedimos. Amém. Eu fico imaginando os discípulos de Jesus, e entre esses discípulos estava esse aqui, Pedro. Quando Jesus falava sobre o céu, eu creio que o coração deles ficava compungido. Jesus falava tanto do Pai, falava tanto do céu, e falava com certeza como um lugar maravilhoso. E aquilo que Jesus falava contagiava as pessoas de tal maneira que um homem com uma dor dilacerante ao lado de Jesus disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse: não quando eu vier, hoje mesmo te digo, você vai estar comigo no paraíso. Jesus contagiou os seus discípulos. E quando eles viram que Jesus ressuscitou, então, eles mais ainda se alegraram. Eles mais ainda tiveram o prazer e o privilégio e a oportunidade e a coragem de dar a sua vida por Jesus. Quando Jesus foi preso, eles fugiram, mas quando eles viram Jesus ressuscitado, eles viram que de fato é verdade, há ressurreição, há esperança, existe esperança, e essa esperança está no Cordeiro de Deus. O inimigo das nossas almas, assim como ele tentou Jesus, ele tenta nos dissuadir. Ele vem com diversas formas de nos desviar do foco, nos desviar do alvo. Então eu gostaria de deixar aqui 5 conselhos para você. Não perca o alvo. Hebreus 12 nos diz que nós devemos olhar firmemente o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, primeiro conselho: não perca o alvo de vista. Não perca Jesus de vista de jeito nenhum. Nem que para isso você tiver que fazer com a sua última força, como aquele homem ao lado de Jesus, e olhar para ele, talvez até de soslaio, de lado, com muita dor, e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E é isso que Jesus diz daquele homem publicano que foi no templo, em Lucas capítulo 18, no versículo 9 e em diante, ele fala sobre 2 homens. O primeiro era arrogante, ele disse: olha, eu queria ser meu pai para ter um filho como eu, porque não tem gente melhor que eu. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto possuo, não sou como os demais homens pecadores. Mas lá no fundo do prédio da adoração tinha um publicano, um funcionário público daquela época, que era considerado um pecador, um traidor da pátria. Ele sequer teve coragem de levantar seus olhos ao céu, simplesmente batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Ser propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu sei disso. Jesus diz que esse homem desceu justificado para sua casa, ao passo que aquele outro, não. Segundo conselho: cuidado com as distrações. Lucas capítulo 21, versículo 34, Jesus fala sobre 3 coisas que nos distraem. Fica aqui uma tarefa para você
Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. Leia e decore esse texto. Jesus alerta contra as distrações. E entre essas distrações está o nosso trabalho. Às vezes a gente pensa que distração é só ir, no baile lá, ir nas festas, e bebedeira. Ali também fala sobre bebedeira, fala sobre embriaguez, fala sobre orgias, que são festa, festa e festa, mas também fala sobre trabalho. Então nós não temos direito de nos colocarmos numa posição de juízes contra quem quer que seja. Nós temos que cuidar de nós mesmos contra as distrações. Primeiro conselho, não perca o alvo, Jesus. Não perca Jesus de vista. Segundo conselho, cuidado com as distrações. Terceiro conselho, não aceite provocação. Jesus, quando estava naquela cruz, muitos vieram provocar Jesus e disseram: Jesus, se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz, prova para nós. Naquela madrugada, levaram Jesus para Herodes, de acordo com o texto, há muito tempo queria ver Jesus e pede para Jesus: faz um milagre aí, só para eu ver. Como se Jesus fosse um bobo da corte, como se Jesus fosse um mágico, alguém ali pronto para fazer qualquer tipo de distração a fim de distrair a plateia. Jesus nunca fez nenhum tipo de sinal para quando pediam para ele. Muita gente hoje fala: eu só acredito se eu ver. Deus não vai fazer, você vai morrer na míngua, mas Deus não faz um milagre para fazer você crer. Deus não precisa de que você creia. Ele sabe que Ele existe e Ele sabe que Ele tem todo o poder. Quarto conselho, não morda a isca. O inimigo ele coloca a isca de todos os meios, de todos os modos, e em todos os lugares que até você nem faz ideia. De repente, às vezes, numa ligação, numa mensagem, seja por aplicativo que seja, você pode estar diante de uma isca de Satanás. E a isca sempre parece atrativa. Você nunca viu um peixe sendo atraído por algo que fosse assustador. Você nunca viu um passarinho cair numa arapuca, num alçapão, numa armadilha, porque tem ali um gato dentro daquela arapuca. Tem algo atrativo, algo que o atrai. Então, cuidado com aquilo que te atrai. Conheça-te a ti mesmo, já disse um grande sábio no passado. Quinto conselho, rejeite a ingenuidade. Às vezes a gente pensa que ser ingênuo ou ser falto de conhecimento é sinônimo de humildade, e não é. Jesus era o homem mais humilde que andou nessa terra. Moisés, a Bíblia nos diz em Números capítulo 12, verso 3, que Moisés era o homem mais humilde, mais manso que estava na terra. Moisés é alguém, ele é um tipo do antítipo, aquele que viria, Jesus. Assim como José, Abraão. Moisés é tão categórico ao ponto de dizer, em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, que Deus iria levantar um homem semelhante a ele, e a este eles deveriam seguir e ouvir. Então, quando veio João Batista, eles mandaram perguntar para João Batista: você é o Elias? Você é o profeta? Você é o prometido? Ele disse: não. Mas eu vim preparar o caminho para ele. João Batista sabia quem ele era. Jesus conhecia a sua ascendência divina. Ele sabia quem ele era. Ele não apareceu nesse mundo por acaso. Com 12 anos ele já sabia quem ele era. Ele disse para os seus pais: vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa de meu pai? Ele já sabia quem ele era. Humildade é uma questão de atitude. Atitude. Dentro desse tema, peregrinos com um bom comportamento, eu gostaria de falar sobre 3 coisas. Bom comportamento moral, um bom comportamento social e um bom comportamento ético. Hoje nós vemos muitas pessoas cuidando do estético e se esquecem do ético.
Hoje nós vemos as pessoas preocupadas com o seu bem-estar, não com o bem-estar do seu próximo. E hoje nós vemos muitas pessoas perdendo pudor, valores, princípios pelos quais Jesus entregou a sua vida por nós. Deus nunca mudou seus princípios morais. Eles permanecem sendo os mesmos. No domingo que vem nós vamos falar um pouquinho na sequência do texto, do versículo 13 ao versículo 17. E naquela mensagem nós vamos falar sobre princípios e valores praticados pelos peregrinos. Submissão, mansidão e honra. Honra. Coisa que no Brasil, por exemplo, nós quase não vemos. Não porque não exista, não porque não é o certo, mas é porque nós não vemos isso sendo praticado, especialmente por aqueles que deveriam estar nos dando exemplo. O inimigo das nossas almas, ele tem duas estratégias. A primeira é a oposição desvelada. Ele não camufla a sua oposição. Isso é o desânimo. E quem de nós aqui já não desanimou diante de tantas coisas que você vê acontecendo? Às vezes até em meios onde deveria estar divulgando a cruz de Cristo. O sangue derramado, a salvação, o perdão, a restauração, os milagres de Deus. Deus deveria estar sendo exaltado, e nesse lugar, neste ambiente, homens estão sendo exaltados. Então, Satanás usa isto para nos desanimar. E às vezes a gente diz, não tem mais jeito. Não, tem jeito sim. A igreja de Jesus tem jeito sim, é a noiva dele. É a noiva dele. Experimenta falar mal da noiva para o noivo. Você vai comprar uma briga com ele. Nunca, nunca, jamais caia nessa tentação. A segunda estratégia de Satanás é a motivação descabida. Como ele não consegue segurar a gente, colocando obstáculos e nos desanimando, ele enche a bola da gente. Você é melhor que os outros. E aí, a gente cai pelo orgulho, porque o orgulho precede a queda. Jesus diz que toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Lucas 6, verso 44, a primeira parte. Ralph Waldo Emerson, ele disse uma frase que eu guardo no meu coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês também. Ele disse, aquilo que você faz, fala tão alto, que eu não consigo ouvir o que você diz. As nossas ações falam mais alto. Bom comportamento moral, consciente da luta contra o pecado e a carne. E é isso que Pedro está dizendo. Amados, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros a vos absterdes dos desejos carnais. Os nossos desejos, eles nos controlam. Se nós não nos controlarmos, eles vão nos controlar. A diferença entre um homem nascido de novo e uma mulher nascida de novo é que o homem e a mulher não nascido de novo é controlado pelos desejos. Ao passo que aqueles que nasceram de novo são controlados pelo Espírito. Por isso Paulo fala aos Gálatas no capítulo 5, versículo 16 a 18, para que vocês não façam o que seja do desejo de vocês. Porque se a gente deixar o desejo da gente tomar conta, a gente faz cada loucura. Então, moralmente falando, a gente pode perder o padrão, o princípio estabelecido por Deus. Consciente de que o mundo jaz no maligno. Jesus disse, o mundo vos odeia porque o mundo me odiou. Em João no capítulo 15, ele fala sobre 6 tipos de ódio. Jesus não andou nesse mundo aqui pensando que estava andando num spa. Ele sabia que esse mundo jaz no maligno. Quando Jesus está para ser preso, lá no jardim, ele diz, aí vem o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Será que se Satanás chegasse aqui e entrasse na nossa casa, nesse lugar hoje,
ele encontraria alguma coisa para nos acusar? Se a resposta interior é sim, o que nós devemos fazer? Não adianta só saber que tem alguma coisa errada, nós precisamos consertar. É igual a torneira pingando que precisa trocar aquela borrachinha. E a esposa diz: maridão, a torneira está pingando. E o maridão deixa para a semana que vem, e na outra semana, e mais uma semana. Não podemos postergar, deixar para depois, empurrar com a barriga. A procrastinação é um nome estranho, mas é deixar para depois. Não dá para deixar para depois. Tem certas coisas que nós temos que fazer o quanto antes. Conscientes da astúcia do inimigo. Paulo diz isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11 e 12. Ele diz: olha, nós não ignoramos seus desígnios, seus intentos. E no capítulo 11, verso 3, dessa mesma carta de 2 Coríntios, Paulo diz que assim como Satanás enganou a Eva, ele estava com medo de que os coríntios também estavam sendo enganados. Porque ele é astuto, gente. Ele é astuto, Satanás, ele é muito astuto. Bom comportamento social, consciente de que o mundo nos observa. A Bíblia, domingo passado eu falei para vocês que a Bíblia que o mundo está lendo é a nossa vida, é o nosso comportamento. Em segundo lugar, consciente de que o mundo nos odeia. Jesus disse que o mundo nos odeia porque odiou a Ele. O mundo não tem simpatia por nós. E é isso que Pedro está dizendo: olha, não pensem que vocês vão agradar o mundo. Façam o que é certo, porque é certo fazer o que é certo. No dia em que Jesus voltar, as pessoas vão dizer: de fato, ele foi honesto. Ele devolveu. Ele encontrou uma carteira cheia de dinheiro, ele devolveu. No dia do juízo, eles vão ser testemunhas de que nós agimos corretamente e que nós fomos luz neste mundo. Jesus nos chamou para ser luz. E assim eles vão glorificar a Deus. De fato, aquele povo que se reúne lá naquele lugar, eles louvavam a Deus, eles não desistiam. O grupo era pequeno, mas eles não desistiram. Eles perseveraram, eles permaneceram fiéis e hoje eles estão diante do Rei da Glória. Eles vão glorificar a Deus com isso. Isso não vai salvá-los. Mas é isso que Pedro está dizendo, para que glorifiquem a Deus no dia da visitação. E a dia da visitação é aqui quando Jesus voltar. Porque toda a carne vai comparecer diante de Deus. A Bíblia nos diz isso. É claro, 3 vezes na Escritura está registrado que diante de Deus vai se dobrar todo o joelho e toda a língua vai confessar que Ele é o Senhor. Todos. Significa que creram ou que não creram, todos vão estar lá. E nesse dia essas pessoas vão dizer: de fato aquele povo que a gente chamava de crente, que a gente achava que era bitolado, que a gente achava que era tapado, que era bobo, eles é que estavam certos. Eles é que estavam certos. Bom comportamento social, consciente de que podemos levar outros a blasfemar de Deus. Por quê? Porque se eles dizem assim, se esse povo que diz que serve a Deus age do jeito que age, então é melhor não servir a Deus. Eu já tenho ouvido esta frase em diferentes lugares, em diferentes estados nesse país afora. Se é para ser crente desse jeito, então o nosso comportamento ele deve contagiar, não contaminar, para que as pessoas também tenham o desejo de ir para esse céu maravilhoso que Jesus foi preparando. E quarto, consciente de que podemos levar outros a glorificar a Deus. E é isso que Jesus está falando. Assim como Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, cair chuva sobre justos e injustos, quando você age corretamente, quando você age com equidade, com equilíbrio, com justiça, as pessoas vão dizer: vale a pena fazer negócio com aquele povo. Eles são bons pagadores. Eles honram a palavra que eles empenham. Eles têm famílias equilibradas. Os filhos deles são criados com disciplina. Os nossos filhos não. Estão soltos aí, sem rumo, sem pudor,
sem moral, sem princípios, mas os filhos dos crentes estão lá, com um bom comportamento. Então nós podemos levar pessoas a glorificar a Deus pelo nosso bom comportamento. Bom comportamento ético, não estético. Estético é fácil, você ornamenta até um túmulo e fica muito bonito. Um manequim não tem vida, mas você pode ornamentar um manequim, certo? Tendo um comportamento de mansidão. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios. Mansidão. Por quê? Porque quando a gente se exaspera, as pessoas ficam assustadas conosco. Em segundo lugar, não agindo com vingança. 3 vezes na Bíblia também nos diz que a mim pertence a vingança. Deus disse, eu vou retribuir. Nós não temos que nos vingar. Deus está no controle. E Pedro, ele nos dá esses conselhos, e ele toma Jesus como exemplo para isso, nesse mesmo capítulo 2, ele diz, olha, no versículo 21, para isso vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Hoje a gente vê as pessoas dizendo, siga os passos, 10 passos, 15 passos, 40 passos para o sucesso. Jesus diz, uma vida inteira de passos para glorificar a Deus, passando por sofrimentos, lutas, dificuldades, sim, mas o que nos aguarda é algo maravilhoso. Não é a troca do benefício, é o benefício da troca. Jesus diz, vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse, olha, agora vocês vão ficar livres, vão fazer da vida de vocês o que vocês quiserem. Ele disse, tomem sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que Jesus propõe para nós não é fardo nenhum e jugo nenhum. Não é a troca do benefício. Às vezes as pessoas estão buscando Deus assim, tá, mas o que eu ganho que é melhor do que esse mundo já me oferece? Não é troca de benefício. Servir a Deus não é troca de benefício. Servir a Deus é o benefício da troca. Você troca algo que hoje parece prazeroso dos desejos da carne, e é isso que Pedro está falando aqui. Exorto-vos como peregrinos a vos absterdes dos desejos carnais. Então a gente troca aquilo que aparentemente Adão e Eva foram iludidos, algo que trouxe prazer momentâneo, por algo eterno que Jesus prometeu. Bom comportamento ético, agindo com indulgência. Indulgente, indulto, é perdão. Quando as pessoas pecam contra nós, nós não demoramos para liberar perdão. Aliás, Paulo, falando sobre essa questão de vingança, ele diz, olha, irai-vos e não pequeis, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, não dê lugar para o diabo. Porque se você deixar para liberar perdão no dia seguinte, o diabo já encontrou uma brechinha ali, e ele trabalha no escuro. E ele vai colocar a cunha dele ali, ele vai entrar e infiltrar pensamentos que vão te levar muito mais tempo para liberar perdão para aquela pessoa. Sendo paciente diante das aflições. Todos nós passamos por aflições. Alguns passam por doenças, outros passam por perdas, grandes perdas. Outros passam por desilusão. Todos nós vamos passar por aflições. Jesus já deixou isso muito claro. Ele disse, ninguém de vocês vai ter só flores. No mundo vocês vão passar por aflições. Mas tenham bom ânimo. Um texto que eu vejo que é deturpado nos nossos dias por falta de compreensão da própria língua portuguesa é Neemias 8, verso 10. No finalzinho ele diz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a nossa alegria que é a nossa força. É a alegria do Senhor. Quando Deus está alegre, você imagina você como filho, você é dedicado. Você é obediente. Seu pai, esse ano, ele te deu uma bicicleta. Aí ele vê você dedicado, você cuidadoso com aquela bicicleta, você fazendo tudo aquilo que ele pede, ele já pensa numa moto. Ou não é assim que funciona? Um pai que ama seu filho, o filho corresponde, ele quer dar tudo para o seu filho. E Deus não é diferente. Então a alegria do Senhor
é a nossa força, não é a nossa alegria. Quem produz em nós a alegria é o Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Então nós devemos viver alegres porque nós devemos estar cheios sempre do Espírito Santo. E nós devemos buscar agradar a Deus para que Ele se alegre, agindo com humildade. A palavra humus vem de uma terra preta muito fértil. E você mistura aquela terra com outra terra mais magra e ela produz. Essa palavra surgiu, de acordo com alguns etimologistas, surgiu no Egito. Quando o rio Nilo ele invadia as margens e depois ele voltava, depois das enchentes, ele voltava para o seu leito normal, ele deixava atrás de si uma camada escura. E aquela camada escura, ela era muito fértil. Então eles passaram a chamar aquela camada escura de humus, de onde vem a palavra humilde. Humilde é aquele que faz com que através da vida dele, o outro cresça. O outro cresça. E é isso que Jesus veio fazer. Ele foi humilde até a morte, e morte de cruz. Agora, através de Jesus nós nascemos, através de Jesus nós crescemos, através de Jesus nós damos entrada ao céu. E através da nossa vida outros também podem chegar no mesmo destino conosco. Amém? E por último, vivendo em submissão. Vivendo em submissão. Nós vemos muito comportamento hoje que nos cerca que não são comportamentos dignos de povo de Deus, até de um povo que se considera culto ou temente a Deus. E às vezes essas atitudes deles nos levam a desanimar. Por quê? Porque eles fazem o que está errado e parece que eles estão se dando bem. 2 salmos foram escritos exatamente em cima deste porém. O Salmo 37 e o Salmo 73. É fácil de você lembrar, é 3773. Um salmo é salmo de Davi, o outro é de Asaf. No Salmo 73 ele diz que os pés dele quase resvalaram porque ele começou a observar as pessoas que fazem e agem da maneira errada, com conchavos, com mentira, e se davam bem. E aí ele diz, meus pés quase resvalaram. Quer dizer, eu quase disse, não vale a pena servir a Deus. Aí o texto segue dizendo, daí eu entrei no templo do Senhor e contemplei o futuro deles. E não vale a pena. O Salmo 37, quando fala sobre Davi, ele diz, olha, não se ire por causa do homem mau, isso não vai acabar bem. Isso não vai acabar bem. Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Nós não podemos permitir que os nossos desejos controlem as nossas ações e nem a nossa vida. Muita gente ora, busca Deus, e as orações são muito egoístas. Transformam desejos em necessidades. Eu tenho que trocar de carro. O meu já tem 10 mil quilômetros rodados. Eu tenho que comprar um carro novo. E, sabe, é uma vida dirigida por desejos. Por quê? Porque o meu vizinho trocou de carro já de novo. E eu tenho que trocar o meu carro. E eu estou me sentindo humilhado. E como eu posso dizer que sou um servo temente a Deus e ter um carro que anda menor velocidade ou menor economia, menor luxo do que aqueles que vão morar a eternidade longe de Deus? E é isso que Pedro está dizendo aqui, ele está aconselhando, olha, cuidado com os desejos. Então eu gostaria de repetir para encerrar esses 5 conselhos a você. Não perca Jesus de vista. Não perca o alvo. Mantenha seus olhos fixos em Jesus. Segundo conselho, cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Elas vão te distrair. E quem se distrai acaba sendo traído. Não aceite provocação. Por mais grande que seja, não aceite provocação. Não morda a isca. Não morda a isca. Deus tem algo melhor para você.
muito melhor. É melhor você passar 40 dias de jejum do que comer pedra. Depois que Jesus rejeitou a proposta de Satanás, os anjos vieram trazer manjares para ele. Se você for fiel até o fim, creia, Deus tem o melhor para você. E por último, rejeite a ingenuidade. Não seja ingênuo. Aliás, Jesus, quando ele diz para os seus discípulos: olha, eu mando vocês como ovelhas no meio de lobos, e não lobos no meio de ovelhas. Aí seria uma festa, né? Mas nós fomos enviados como ovelhas no meio de lobos. Sejam simples como as pombas, mas também espertos como a serpente. Ele não está falando para você ser cobra, não. Tá? Ele está falando como a serpente. Ela é astuta, ela tenta... Ela não vem te enfrentando de qualquer forma. Aliás, ela só morde para poder se defender. Mas seja simples como a pomba também. Amém? Se você quer trilhar com a vida moral, uma vida ética, uma vida social, que honra e glorifica o nome de Deus, quero te convidar a ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Você pode levantar a sua voz também e clamar a Deus. Eu sei que talvez em alguma dessas palavras alguma coisa falou ao seu coração. Receba essa palavra como vinda do trono de Deus para a sua vida. Amém? Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra do Senhor. Pai, nós sabemos que esta palavra dada por Pedro que andou com Jesus todo aquele tempo, ele serviu o Senhor Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo e ele nos deu esse legado da palavra do Senhor. Pai, nós sabemos que essa palavra veio até nós, não veio em vão. Ela veio para cumprir aquilo que o Senhor determinou para que ela se cumprisse. Assim como a chuva e a neve que cai do céu e para lá não retornam, senão para produzir aquilo que o Senhor determinou. Que esta palavra venha ao nosso coração produzir vida, produzir direção, produzir conhecimento, equilíbrio. Ó Senhor, glorifica o nome do Senhor através dessa palavra, através da vida do teu povo, que nós possamos andar com um comportamento digno do Rei da Glória, a quem nós confessamos como o Senhor das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te damos graças por esta palavra. Abençoa-nos, Senhor, agora, quando nós queremos retornar para os nossos lares, para mais uma semana de atividade, Senhor, que possamos ter sempre à nossa frente os nossos olhos bem colocados em Cristo Jesus. Não sendo ingênuos, mas sendo reverentes e humildes, obedientes à direção do Senhor da glória. Em nome dele nós te louvamos e agradecemos pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui. Amém. Amém. Podem sentar.